O mundo diante de Deus e a única esperança. No princípio, a Escritura declara: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1 versículo 1. O mundo, em sua origem, não surgiu do acaso, mas da vontade soberana do Criador. Como Paulo afirma, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele, Colossenses 1 versículo 16. Essa verdade estabelece que a criação pertence inteiramente a Deus e deve existir para a sua glória. O mundo não é autônomo, nem tem em si mesmo seu propósito, é sustentado por Cristo, Colossenses 1 versículo 17, e depende de sua palavra para continuar existindo. Entretanto, a realidade que contemplamos hoje é marcada por corrupção. João afirma: o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5 versículo 19. Como isso aconteceu? A queda de Adão trouxe a entrada do pecado e da morte, Romanos 5 versículo 12. O mundo, que foi criado bom, tornou-se cenário de rebeldia contra o Criador. A humanidade, por natureza, afastou-se de Deus e passou a viver em oposição a Ele. O pecado não corrompe apenas indivíduos, mas todo o sistema de valores, poderes e culturas que se erguem contra o Senhor. Nesse contexto, a Escritura chama Satanás de o Deus deste século, 2 Coríntios 4 versículo 4, aquele que cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Quando tentou Jesus, o diabo ousou dizer: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4 versículo 9. Ele ofereceu os reinos do mundo como se fossem sua propriedade. Embora seja apenas um usurpador, de fato exerce influência e poder sobre este mundo caído, promovendo engano e afastando os homens de Deus. Seu interesse não era dar glória ao Filho, mas desviá-lo da cruz e oferecer um caminho falso de domínio sem sofrimento. A tentação de Cristo revela algo importante: o mundo em si não é neutro. Está sob disputa espiritual, mas diferentemente de nós, Jesus não caiu. Ele resistiu ao maligno e permaneceu fiel. Isso nos ensina que a vitória não está em negociar com o diabo, mas em confiar na palavra de Deus e em sua obediência perfeita. O mundo tenta seduzir os crentes com promessas fáceis de poder, prazer ou reconhecimento, mas apenas em Cristo há verdadeira vida. E qual a esperança para este mundo corrompido? João 3 versículo 16 nos dá a resposta: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O mundo, apesar de perdido, foi alvo do amor de Deus. Não um amor de aprovação ao pecado, mas de graça redentora. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 versículo 29. O mundo precisa de reconciliação, e essa reconciliação só é possível mediante o sangue derramado, pois, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9 versículo 22. Cristo não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3 versículo 17. Essa é a grande esperança. O Filho de Deus entrou em nossa história para nos resgatar da condenação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. 1 João 2 versículo 2. A salvação não é alcançada por mérito humano, nem pelas religiões criadas pelos homens, mas exclusivamente por Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. Atos 4 versículo 12. Por isso, a grande necessidade do mundo não é mais riqueza, progresso ou tecnologia, mas reconciliação com Deus. Sem Cristo, nada podeis fazer. João 15 versículo 5. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16 versículo 8, abrindo os olhos cegos para a verdade do Evangelho. A humanidade pode negar sua culpa, mas diante da lei de Deus, todo o mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3 versículo 19. Não há como escapar dessa realidade. Entretanto, há esperança para os que confessam seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1 versículo 9. O perdão não se apoia em nossa sinceridade ou esforço, mas na obra consumada de Cristo. Ele nos redime por meio de seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1 versículo 7. Assim, mesmo vivendo em um mundo caído, o crente pode ter a segurança de que pertence a Cristo e já não está sob o domínio do maligno. Essa reflexão nos conduz a uma verdade essencial:
O mundo foi criado por Deus, corrompido pelo pecado, governado provisoriamente pelo inimigo, mas redimido em esperança por meio da cruz de Cristo. A Igreja é chamada a viver nesse mundo sem se conformar a ele, lembrando que nossa esperança não está nas promessas enganosas do diabo, mas no Cordeiro que venceu. Cristo é a única resposta para o estado de perdição em que o mundo se encontra. Perguntas de reflexão: será que temos discernido a corrupção do mundo ou temos nos conformado a ela? Em quais aspectos ainda tentamos buscar esperança em soluções humanas, ao invés de descansar na cruz de Cristo? Temos proclamado ao mundo que só em Jesus há perdão e vida, ou nos calamos diante da cegueira espiritual que domina as pessoas ao nosso redor?